Bem, bom dia. Hoje vamos falar sobre o REST e RPC. Bem, essa é só a parte teórica. Depois eu vou fazer todas as partes práticas. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tipo, é bom. Eu acho que tem um ponto positivo que eu vou revisar todas as partes teóricas depois para refazer a parte prática, sabe? Então, eu acho que tem um ponto positivo nisso. Mas bem, vamos começar falando sobre o REST aqui. Eu não vou enrolar muito. O REST é Representation State Transfer, que a ideia principal dele é representar recursos em uma relação de cliente-servidor, onde esses recursos podem ser, sabe, modificados através de uma ação feita sobre a transação do REST. E essas transações são totalmente stateless, que seria sem estado, como posso dizer, independentes. O REST, ele se propõe a ser uniforme, sabe? Se você estiver utilizando o HTTP, você deve continuar utilizando o HTTP sempre que possível. E, tipo, nem o REST nem o RPC, eles são exclusivos do protocolo HTTP. Eles são arquiteturas que podem ser implantadas em diversos protocolos de transporte, não só o HTTP. E a arquitetura REST, assim, não 100%, mas ela foi popularizada depois que o Facebook e o Twitter deixaram suas APIs abertas e seguindo esse padrão. Tipo, não seguia exatamente todos os padrões da arquitetura, mas em sua essência eram REST, sabe? Então ela ficou popularizada. A parte RPC significa Remote Procedure Call, que é o mesmo que chamar uma função de JavaScript, PHP ou Python, qualquer outra língua, que utiliza um nome, um método e argumentos. Aqui temos um exemplo de um RPC. É uma imagem normal com comando. Agora, se você for ver essa mesma função em JavaScript, fica basicamente igual, sabe? Não tem quase diferença nenhuma. A ideia é exatamente a mesma, mas tipo, numa API RPC, é como se você estivesse chamando uma função que na verdade está em outro computador, que seria o servidor. E a forma de passar esse argumento é enviá-las tipo no corpo da requisição mesmo. É como se você estivesse fazendo meio que algo remoto, mas ela tá tipo, é como se você estivesse executando as funções localmente, mas está remoto, entende? É um negócio meio doido, mas eu acho que deu para entender, sabe? Você está executando as coisas localmente, mas ela está remota, por meio de comandos, sabe? Aqui temos um exemplo de um RPC, caso você pesquise RPC no Google lá. Exemplo vai ter o exemplo do get add unit by statement, eu acho, é algo desse tipo. É esse exemplo aí. E, tipo, essa carga gigantesca aí de dados aí, tudo, são somente para descrever esse argumento aqui, ó. Só isso. Tipo, é que no RPC a coisa começa a crescer muito, sabe? E ainda mais quando você precisa de não só um get add by statement, mas também de um get add unit by alguma outra coisa, sabe? E vai crescendo, vai ficando gigante. E é aí que você pensa que seria melhor utilizar o REST, porque seria mais fácil, porque se resume a pequenos parâmetros, comandos, sabe, que você pode incluir no seu endpoint, ao invés de enviar uma instrução inteira de SQL, como nesse exemplo do Google aí em cima. Essa é uma das grandes diferenças dos dois. Agora vamos meio que entender cada um, bem resumidamente. As APIs RPCs, elas são meio que ótimas para ações, sabe? Procedimentos, comandos. As APIs REST, elas são ótimas para modelar seu domínio, eu acho, por assim dizer. E como exemplo seria recursos, entidades, e acaba fazendo uso do CRUD, sabe? CRUD, CRUD, não sei exatamente como fala o tom, mas que seria criar, ler, atualizar, excluir, que fica disponível para todos os dados. O REST, ele, tipo, não é apenas esse CRUD, mas CRUD, não sei se estou falando certo, mas ele não é apenas isso, tipo, são principalmente feitos através de CRUD, e esse REST, ele vai usar métodos HTTP, como, por exemplo, GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, que acaba dando uma facilitada, assim, para entender, para quem já manja de HTTP, por exemplo, ou de qualquer uma linguagem, porque esses comandos é meio que básicos, né, padrões. E o RPC, no entanto, ele não faria isso. Tipo, ele usa a maioria GET e POST. O GET sendo usado para buscar informações e o POST sendo usado para todo o resto. Tipo, acaba parecendo mais simples, mas
no fim o comando acaba sendo maior, como vocês puderam ver lá atrás. E aqui tem um exemplo de bem, aqui tem um exemplo do Post Users Mensagens, que isso é basicamente uma interferência do estilo RPC em uma API REST. No caso, ele está usando os dois ainda, que seria uma solução popular para, por exemplo, quando você está no REST e não consegue fazer algo, porque é bem limitado, sabe? Get, post, put, delete, options, tem coisas que não dá para fazer com isso. Então, post entraria aí. Ele está meio que fazendo essa ligação, sabe, dos dois, mas tecnicamente não é REST. Essa mescla aí de arquiteturas é apenas um sinal assim de como pode ser difícil colocar ações em uma API REST ou, por exemplo, recursos numa API RPC, sabe? Cada um basicamente tem sua função e para que é melhor. Então, quando usar cada um, vamos colocar assim bem resumidamente, se uma API é principalmente ações, você deve usar RPC. Se ela é principalmente CRUD e está manipulando dados, assim, ela deve ser REST. Então, e caso sabe nenhuma sirva, a ideia é de que você precisa só escolher uma abordagem, sabe? Só ter uma API não deve ser considerada como única verdade. Um aplicativo ele poderia muito facilmente ter várias APIs ou serviços e que são considerados como API principal. Um exemplo mesmo é o Slack que a gente usa. Não sei se ele atualmente é assim, mas eles conseguiram um equilíbrio muito bom entre as duas arquiteturas. Basicamente, tipo, ela é API RPC, mas ela trouxe o REST para facilitar a identificação dos recursos e tudo mais. Bem, enfim, a conclusão que eu tive é que, tipo, conhecer o REST e o RPC pode ser incrivelmente útil quando você for planejar uma nova API. E, tipo, pode ajudar quando você estiver trabalhando com APIs já existentes e tudo mais. E, tipo, é aquela coisa, sabe? Uso o REST para manipular dados, RPC para ações, ou caso necessário, use ambas para ter os melhores dos dois, e é isso. Eu acho que não precisa se limitar, sabe, a apenas um. Você pode usar os dois caso precise. E é isso sobre o REST RPC. Foi bem rápido a parte teórica apenas, depois eu vou fazer a parte prática. Mas se quiserem que eu dê uma aprofundada mais ainda, claro que eu dou. É só meio que, sei lá, se tiver que querem alguma coisa mais específica, deixa um comentário e tal. Mas obrigado pela atenção e até a próxima.